De uma forma muito simples, isto é a identidade de género, é a condição da qual o indivíduo sente a sua identidade, não é? E da forma como ele foi atribuído um pouco à nascença. Tem a ver muito com uma questão muito social, o género. Não é? A orientação é qual o género, qual eu me sinto atraído psicologicamente, afetivamente, emocionalmente, sexualmente, pelo género para o qual eu me sinto atraído. Não com aquilo que eu sou, da forma como eu me sinto, com a minha identidade, com o meu género, mas sim com a atração nas suas dimensões. Portanto, é comum haver uma certa confusão, mas abordando a identidade de género, a outra questão é a orientação sexual, portanto não... Posso só também completar? É muito importante também os tempos. A identidade de género é uma situação muito precoce da nossa vida, tem a ver com a nossa identidade, que surge mais ou menos por volta dos 3, 4 anos, e portanto somos, ou há congruência ou não com aquilo que depois é assinalado ao nascimento, e por isso somos ou cisgéneros ou transgéneros, e a orientação é muito mais tardia e as pessoas confundem duas coisas que não têm nada a ver e aparece habitualmente, quer dizer, vai-se construindo habitualmente mais na puberdade. Portanto, são dois tempos muito diferentes. Primeiro, somos isto ou aquilo, somos cis quer dizer que não somos transgênero, e mais tarde somos homossexuais, heterossexuais, bissexuais e por aí fora. Portanto, são duas coisas que não têm nada a ver. Podemos ser uma coisa e outra, não ser heterossexuais, mas também não ser cisgênero, sermos transgênero e homossexuais, que é uma coisa que faz um bocadinho de confusão. Não sei se podemos falar disso depois. Pois, isso é uma questão que não tem resposta, porque nós não sabemos porque é que temos uma determinada identidade de género. Não há nenhum estudo que diga porque é que nascemos assim, com um determinado corpo, e porque é que há essa incongruência entre aquilo, como é que eu nasço e como é que eu me sinto, quem é que eu sou no fundo. Não é? E portanto, como não se sabe, será uma questão durante o embrionária, qualquer coisa que vai acontecendo, hormonal, não é? Durante o período embrionário, mas não se sabe ao certo, e portanto também não podemos dizer que uma coisa... A construção do género é outra coisa, vai-se construindo socialmente também, e portanto a orientação sexual também, porque é que havíamos de dizer que não era... Também é determinada no fundo, não é? Nasce de uma determinada maneira. Penso que é isso que nós acabamos por concluir todos, é que se nasce de uma determinada maneira, não se constroem orientações sexuais, não é? Elas nascem connosco, vão manifestar-se mais tarde, assim como uma criança trans também. Muitas vezes nota só que a criança que é trans. Neste momento encontra-se já nas guidelines, não é? No sentido das orientações mundiais de saúde, a questão da disforia, o que é um grande avanço, e acho que acho que é de extrema importância falarmos de disforia, um mal-estar, sensação de mal-estar com o corpo, com aquilo que é atribuído ao género com o qual eu não me identifico. Portanto, como foi atribuído à nascença, este mal-estar vai de encontro àquilo que me foi socialmente estereotipado mediante um género. Deixa de ser perturbação, como antigamente as pessoas também verem a evolução, perturbação de identidade de género, que neste momento passou para a questão da disforia, o desconforto, o mal-estar com aquilo que me foi, da forma como eu me sinto, que não é convergente com aquilo que está representado pelo outro. E nesse sentido a pessoa sente-se, aquilo que as outras ela falava, no sentido de nós, para além de criarmos um rótulo, alguma definição, algum tipo de conceito acerca de determinada pessoa, nós temos que ver a pessoa que está ali, independentemente da sua orientação, independentemente do seu género, mas valorizar a pessoa e aquilo que ela está a sentir, diante daquilo que ela é. Essa é uma pergunta ótima. Essa é uma pergunta ótima, porque o preconceito e a disforia podem estar juntos ou não.
Claro que toda a sociedade é preconceituosa e as pessoas transexuais ou transgênero, como agora habitualmente dizemos, de uma forma mais despatologizante, não é? Foram vítimas até agora para além do preconceito, também de uma patologização ainda estão nas classificações das doenças mentais, embora o termo disforia já seja um termo que não significa quase nada, quer dizer mal-estar com o género, disforia de género. Relativamente às pessoas trans, há pessoas que têm uma grande disforia, mal-estar, e há outras, curiosamente, que não. E, portanto, podemos pensar que se na mesma sociedade há, com o mesmo preconceito, não é? Com a mesma discriminação, se há pessoas de uma maneira, a maioria está em sofrimento e está com uma clara disforia. Se pensarmos no corpo, e há um autor português que falou pela primeira vez que se deveria chamar disforia do corpo e não do género, e eu já ouvi isso dito também por uma psicanalista transexual, uma mulher trans. Se pensarmos no corpo, há sempre uma disforia, porque senão não havia necessidade de fazer nada. Mas se pensarmos em disforia de género, temos que pensar realmente no preconceito. Primeiro, há uma coisa interior, que é eu estou mal porque não me sinto bem com este corpo, porque olho para os outros e não me identifico, e depois também estou mal com uma disforia que é reativa àquilo que me rodeia. Portanto, são duas coisas muito importantes. Na despatologização, não chegou a despatologizar, que há um movimento todo nesse sentido, que vai até a Organização Mundial de Saúde, mas as pessoas continuam a aparecer com um grande sofrimento por causa do corpo. Um transexual é um transgênero. O transexual é aquilo que todos nós, quando se fala de uma mudança, sobretudo uma transição de género, pensamos em pessoa transexual. E o termo existiu durante muito tempo nas classificações, e era assim o transexual, depois a disforia, o transtorno de identidade, ainda era um transtorno, e ultimamente disforia. O termo transexual, como foi o primeiro a surgir para classificar pessoas com uma incongruência em relação ao seu género, esse termo ficou, e posteriormente, e só lá para os anos 80, é que surgiu o termo transgênero. O termo transgênero pretende englobar todas as pessoas que não se sentem bem com o seu, que não se conformam com o género, ou aquelas, por exemplo, que são os crossdresser, que andam vestidas um homem que se veste no feminino e se sente bem nesse papel, não é só vestir-se. Chamar guarda-chuva, não é? Que é um termo guarda-chuva ou transgênero. Que engloba todas as drag queens, uma série as pessoas não conformadas, mesmo só assim. A pessoa pode pedir apoio psicológico, não estar conformada com o seu género, mas não pretender fazer uma grande transição. E, portanto, o transexual está dentro do transgênero. Ultimamente, os movimentos mais ativistas preferem o termo transgênero, porque é um termo guarda-chuva, como disse o Dr. António, e também o termo trans, eles próprios, e por isso eu chamo assim, eles próprios designam-se de trans. Um homem trans, uma mulher trans, uma criança trans, e, portanto, definem-se assim. Inicia, posso começar então na parte da psicologia, é toda uma consulta específica da sexologia clínica, uma equipa multidisciplinar, mas que se numa primeira abordagem, por isso a importância dos cuidados até primários, no sentido do médico de família poder estar atento a todas as crianças, jovens, adolescentes que possam recorrer a um serviço de saúde e tenham abertura para poder falar, porque isto é uma barreira. Falam nos cuidados primários porque é a primeira linha, não é?
a consulta de sexologia é uma consulta especializada em contexto hospitalar ou em clínicas privadas, mas que poderá ter um encaminhamento vindo se houver um bom encaminhamento do seu médico de família ou do profissional ou do outro colega. Nesse sentido, se o profissional de saúde, numa primeira linha, ou a fazer uma avaliação, ter conhecimento que a pessoa se sente o desconforto então com o seu género, poderá encaminhar para a consulta de um terapeuta sexual na área da psicologia e que poderá fazer neste momento já não se fazem as avaliações que antigamente, recente, ainda se faziam, mas neste momento já há uma maior autonomia da pessoa trans para poder decidir acerca da sua vontade e daquilo que tem a ver com ela. E nesse sentido, podemos encaminhar para a consulta de sexologia clínica, a nível do Serviço Nacional de Saúde também, que já está, o Serviço Nacional de Saúde dá o apoio necessário também para todo o processo de transição. Nesse sentido é que, a nível até falo do meu trabalho, que atendendo uma pessoa trans, portanto, faz-se o encaminhamento para a doutora Zela, que se encontra no hospital de referência. Existem hospitais de referência, não é? No Porto, Lisboa, Coimbra, e nesse sentido aqui no Porto, o Hospital São João, o Hospital de Magalhães Lemos, onde existe uma consulta especializada de sexologia clínica do Serviço Nacional de Saúde, onde a pessoa trans é encaminhada para uma consulta nomeadamente da doutora Zela. É um processo são acompanhados para fazerem aquilo que se chama transição, desde que a pessoa decide começar esse processo, no fundo, de transformação. Depois, antigamente faziam todos como disse o Dr. António, tinham que fazer testes psicológicos e ainda muito aquela ideia, vamos ver se a pessoa tem alguma doença e tal. Hoje em dia, e por causa das guidelines internacionais, que são as mais importantes, não é nem a Organização Mundial de Saúde, nem a APA, que é a Associação de Psiquiatria Americana, são influenciadas por essa Associação Internacional de apoio às pessoas trans do ponto de vista da sua saúde. E chamam-se Standards of Care, só que as guidelines internacionais, e nessas guidelines a despatologização é cada vez maior. Se nós lermos aquilo, já não é necessário, é necessário que a pessoa queira fazer qualquer coisa do seu corpo, claro, e faça uma avaliação. Já não são necessários os testes psicológicos e qualquer pessoa, mesmo com uma doença física ou mental, pode fazer uma transição. Desde que esteja compensada, vamos imaginar um doente com uma esquizofrenia pode fazer uma transição, desde que esteja medicado. E só não poderia fazer transição, que é uma coisa que eu nunca vi, alguém que estivesse com um delírio em relação ao género. Seria um delírio curto, como todos os delírios, ou quase todos, não duram muito tempo, mas isso habitualmente não aparece. Portanto, nós fazemos um relatório a dizer que aquela pessoa tem uma disforia de género e não padece de doença mental em que o delírio seja a ideia que pertence a outro género. Portanto, é uma coisa hoje em dia relativamente simples. São precisas 2 avaliações em Portugal. Portanto, os cirurgiões, antes de operarem, têm que ter essas avaliações, e ainda há a figura da Ordem dos Médicos, que não há nos outros países, para quem os trans mandam os 2 relatórios, um requerimento, e ficam à espera de uma autorização, que é uma autorização porque está assim decidido que a Ordem dos Médicos tem esse papel, mas que nem são observados por eles e, portanto, em princípio, vão ter esse aval da Ordem para poderem fazer a transição. A própria pessoa, isso está estipulado e deveria ser assim, é que vai decidir quando é que deve acabar o seu processo terapêutico. Por exemplo, e portanto, cada um de nós, cada terapeuta que receba uma pessoa trans no início da transição, fica responsável por ela até ao final. Somos nós que pedimos a segunda avaliação, em princípio, que é independente, mas orientamos a pessoa para uma segunda avaliação, orientamos a pessoa, se ainda não foi ao médico de família, para o tratamento hormonal, e sobretudo, somos obrigados a uma coisa,
penso eu, que é uma boa prática. E nessas guidelines é quase que exigido. Temos que ter conhecimento de tudo o que se passa a nível do país e não só, a nível de tratamentos, a nível das novidades em termos de tratamento, embora não sejamos nós, psiquiatras e psicólogos, a fazer isso, temos que indicar às pessoas tudo o que existe para elas poderem escolher. Somos responsáveis por elas até ao final, e são elas que decidem quando é que é o fim do seu processo de transição. Algumas, curiosamente, não querem mais falar disso e não se consideram pessoas trans. É outra questão interessante. Poucas querem viver de uma forma, como é que é dizer... Acho que mais... Não visível, invisível, pronto, como estiveram até aí, muitas vezes. E, portanto, querem passar despercebidas no meio da população e não querem falar mais e não se consideram pessoas trans. Acham que fizeram uma transição e que estão bem, não têm que andar a falar disso. E há outras que são ativistas, por exemplo, e há outras que fazem questão de falar aos companheiros e às famílias e a toda a gente que fizeram uma transição. Isso depende muito. Claro que ficam sempre as portas abertas para qualquer coisa que possa acontecer. Eu pensava, no início, quando comecei a ver as pessoas trans, e tinha visto poucas, que o processo acabava aí. Para mim, elas não iam precisar de mais nada, porque também não tinham precisado, muitas não precisam de muita coisa. Estão bem, do ponto de vista psicológico, quando começam a transição ficam muito contentes, porque até aí estavam muito mal, e lidam bem com a transição. Mas uma mulher trans, depois da operação de redesignação sexual, fez uma vaginoplastia, ficou muito, muito angustiada, primeiro porque tinha 40 e tal anos e nunca tinha tido uma vagina. E nós não pensamos nessas coisas enquanto as pessoas não nos dizem o que é que eu vou fazer com isto. Tenho um namorado e agora eu não sei. Pronto. E levantou-me uma série de questões e disse, olha, não se esqueça que não dê alta a ninguém. Eu não costumo dar alta, mas preocupe-se muito com as pessoas que fazem depois das operações. Não chega colocarem-nos aqui um órgão. Nós temos muito medo, não sabemos e, portanto, é assim... É todo um mundo novo. Mundo novo. Não é? É. E eu nunca tinha pensado nisso até ela me dizer. E é verdade, e, portanto, ela precisou de apoio, com medo de ser rejeitada, mesmo depois de ter a vagina, de ter feito a vaginoplastia. Da minha prática, aquilo que eu tenho observado, um dos grandes obstáculos, independentemente da idade, não é? Eu tenho vindo a acompanhar jovens adolescentes trans, que tem a ver até com a família. O primeiro entrave, a primeira dificuldade é de facto o apoio que a família, o pai e a mãe poderão, e independentemente da questão social ou académica, até ver muito mais, ou de alguma forma, tem a ver muito mais com a ligação que a própria família representa nessa dinâmica familiar. Aí é a primeira dificuldade. Há muitos jovens por amor à família, por vezes até em sofrimento, e aí o apoio psicológico é importante, porque o ter que fazer todo este processo de transição, ter que lidar já com a sua transexualidade e não conseguirem romper os laços familiares, é também outro problema que pode levar a que a pessoa se sinta que existe este mal-estar. E aí o papel até da saúde, da psicologia, da psiquiatria, da psicoterapia, de ajudar o empowerment, não é? Que poderiam empoderar aquela pessoa para uma tomada de decisão mais célere, porque o sofrimento é elevado na pessoa e ela não consegue romper também às vezes com as dinâmicas familiares. E nesse sentido, agora estava-me a lembrar de alguns casos que ainda não fizeram processo de transição por um determinado receio familiar, por determinado algum tipo de ostracização, até de chantagem emocional por parte dos familiares. Portanto, estamos a falar de jovens, 14, 15, 16, 17 anos, onde as pessoas ainda é difícil por vezes tomar decisões, não é? Independentemente da sua identidade, não é? É difícil, portanto estamos num processo de construção de alguma forma da nossa personalidade e portanto em todas as outras questões, não só nestas, já é difícil tomá-las, mas
nesse sentido, acho que este primeiro bloqueio não só é a questão familiar. Porque depois até eu tenho notado que até os amigos nas escolas até Já chamam os bobos. não é? E até mesmo até alguns professores, digo, alguns professores, os companheiros, os amigos, namorados, namoradas, dão este apoio e até chegam ao psicólogo, chegam a uma consulta de sexologia, mas depois aquela parte de nós falarmos com os pais, porque eles até pedem o acompanhamento, não é? Até porque até que são eles que pagam as consultas, não é? Se for no privado, vais ao psicólogo, vais ao terapeuta sexual, se for em contexto privado. Portanto, o pai e a mãe ao pagar, e portanto há ali um entrave, uma dificuldade por parte dos pais. E portanto isto para mim é a primeira dificuldade que eles possam ter. A transição sem o apoio da família é difícil, mas a família é o maior travão. Como dizia o André Green, a família é dos locais mais perigosos para se viver, e no caso dos transexuais é mesmo. É que eles não conseguem sair daquilo. É muito complicado. As famílias são realmente o grande travão. Fazem muitas vezes as mães alianças com os médicos de família para travarem o processo, e depois eu descubro, para não os mandarem para a consulta. E isto é muito importante em termos sociais, porque todos estes movimentos de anti-transição ou movimentos nas escolas de libertação das crianças trans e do uso das casas de banho são completamente estúpidos, porque realmente quem trava mais são os pais e os professores também. Portanto, todos aqueles medos que a população tem são iguais aos dos pais. É muito difícil fazer a transição se a família, estamos a falar muitas vezes de adolescentes com menos de 18 anos, não é? Dependentes da família, e é preciso conquistar os pais, e para isso fazemos um atendimento concomitante aos pais, é obrigatório, e também há reuniões de pais. Por exemplo, eu no hospital faço reuniões mensais de pais, que são de longe a coisa melhor para eles, mais do que falarem comigo e no final dizer: uma senhora fala muito bem, porque o filho não é seu. Nas reuniões dos pais onde eu estou presente é muito interessante e ajudam-se imenso, eles mudam muito. Os medos, a mentalidade muda muito de passados 6 meses, quando se voltam a encontrar, até agradecem ao pai. Juntando pais que estão em fase de aceitação diferentes, é muito interessante ver aquelas interações, e portanto todos os medos que a população tem, de mudar nomes, e toda a gente vai fazer isto e aquilo sozinho, e eles não fazem nada. Até aos 18 anos precisam da assinatura dos pais, que não assinam. E só depois dos 18 anos também podem, porque também com 18 anos qualquer pessoa pode é considerado livre de fazer isto e aquilo. Portanto, não é só em relação à mudança de nome, não é só em relação à transição. Mas a família é realmente é como a sociedade. Enquanto as coisas forem assim, houver tanto preconceito, a família vive. E a vergonha, e é uma vergonha dizer isto, pronto, a palavra vergonha surge quase sempre na primeira entrevista, quando vêm os pais. Isto é uma vergonha, como é que eu vou dizer ao teu tio, à tua tia, e os amigos o que é que vão pensar disto tudo, e a nossa família vai ser repudiada, e tu não tens consciência disso. Portanto, a vergonha ainda é um aspecto muito importante que os pais falam, não é? Há um certo, por vezes eu sinto que há um certo egoísmo até da parte de não pensamos muito no outro, não é? Se os pais assumirem bem o seu papel e se colocarem no lugar do filho, da necessidade do seu filho, não é? Isso já não é tão posto em causa, não é? O que é que vai pensar o pai ou porque é que tem que pensar alguma coisa? A importância é que tu estás feliz. Vamos então encontrar soluções ou respostas para perceber, para mim, pai de outra geração, se posso estar um pouco confuso, mas tenho profissionais de saúde que me possam ajudar a explicar, para fazer todo este apoio para as necessidades do meu filho ou da minha filha. Portanto, acho que isso... Eu falo nisto porque uma vez, e é comum, nós temos um jovem transexual
e até vou falar de porque ele vai a palestras connosco, é um jovem que é estudante de jornalismo e de facto é de uma aldeia, de um concelho de Alfândega da Fé, onde os pais não são professores, nem são médicos, nem psicólogos, e trabalham na agricultura e têm estudos, portanto têm alguma formação, mas trabalham na agricultura e têm uma... E quando ele se apresentou, após 12 anos naquela escola, que ele foi presidente da Associação de Estudantes, mas nunca ninguém soube que ele era um rapaz, não é? E sempre se candidatou como rapariga, é o nome dela, não é? Mas no momento em que fez o 12º ano decidiu fazer uma palestra, convidou-me a mim no sentido de falarmos sobre disforia de género, transexualidade, para professores, onde quis que os pais estivessem, onde ele falou na primeira pessoa daquilo. E no final toda a gente o compreendeu e o pai no sentido, bem, se és rapaz vais ter que ir comigo à azeitona, isto é só um exemplo. Achei delicioso, no sentido de, não... É o amor, aquilo a colocar-me num lugar do outro, isso é a dificuldade que nós temos enquanto até, às vezes, pessoas, amigos, familiares, portanto, eu, pai, ver a necessidade de facto, posso não perceber, mas vou-me ajudar, e depois no final o pai ajuda-me a perceber, e de facto, aí essas reuniões de pais que a doutora Isabel proporciona no Hospital Magalhães Leves, as pessoas identificam-se e percebem, mas para isso também têm que estar algumas que disponíveis. Não querem ouvir nada, não vão lá só dizer que estou aqui para não mudar nada, vêm cá dizer que não quero nada. Mas também conheço outro caso, também sei outro caso ao contrário. Os pais nunca mais na vida vão aceitar e ele lá vai fazendo a transição contra tudo e contra todos, pessoas muito mais diferenciadas, com muita vergonha também para esses lados, para não estarmos a dizer de onde é que é, mas as pessoas são aquilo é uma barreira que não se consegue. Portanto, a sociedade é que está, a patologização é societal, portanto, a sociedade é mais... Mas não se percebe muito bem, eu nunca consegui perceber porque é que há pais que aceitam, não é igual também todos, nem socialmente, não sei o que é que faz, por acaso isso era uma coisa que se podia estudar se houvesse mais tempo, que era quais são os fatores preditores, quer dizer, porque é que uma família vai aceitar aquele jovem e outra não, o que é preciso trabalhar com as famílias no fundo, não é? Que trabalho é que é preciso fazer, porque há uns que parece que aquilo, pronto, eu já tinha percebido e o que eu quero é que ele seja feliz e vamos lá ver, e depois até são os que reivindicam mais, vamos lá andar com isto depressa e tal, e há outros que não lhes entra nada, dizem que querem que ele seja doente, era melhor ter uma doença, dizem mais vezes, era muito melhor ter uma doença do que isto que eles não querem entender, e portanto não sei o que é que faz essa... Acho que isso tem a ver com uma questão mais individualizada, portanto cada um de nós tem preconceitos, portanto tem a ver com a nossa estrutura, tem a ver connosco, cada uns aceitam umas coisas, outros não aceitam, isso tem a ver com Sim, é claro que é sempre o aspecto cultural e da religião, mas porquê é que as pessoas com a mesma cultura e a mesma religião também, umas são mais flexíveis do que outras? Não é? E isso na reunião de pais é muito interessante porque há lá um pai das reuniões que faço de uma rapariga trans que diz sempre, muito magoado, que a coisa que lhe custou mais foi a filha dizer que tinha escondido, e rapaz para rapariga é sempre mais difícil socialmente, não falamos disso, mas isso é um aspecto importante. É mais difícil por todos os aspectos. Primeiro, porque a transição do masculino para o feminino em termos físicos é muito mais difícil e é a visibilidade que a pessoa pretende passar, como dizem, nós dizem, passar por um feminino é mais difícil, e também a sociedade trata-os muito pior, não é? Em todas as sociedades, a nossa também. E portanto, os pais das pessoas, das mulheres trans, das raparigas trans, quase sempre também atuam como a sociedade, criam mais barreiras. Mas então, há um casal, eles por acaso estiveram imigrados, não sei até que ponto houve alguma influência em termos também de mudança, eles estiveram no Luxemburgo, também não é grande coisa,
ou não sei, talvez na Bélgica ou no Luxemburgo, mas de qualquer maneira vieram de fora com a filha, e quando eles descobriram que ela era trans, ficaram muito zangados com ela. E esses pais, muito aceitantes, vão a todas as reuniões. E o pai diz sempre, quando há pais muito zangados, dizem: vou pô-lo fora de casa, eu não aguento isto, eu não aguento, a mãe está ali a morrer deprimida, portanto aquilo é uma tragédia autêntica, e ele diz sempre: o senhor está a dizer isso? Então está bem, olha, eu tenho muita pena do seu filho, porque se nem os pais o tratam bem e não gostam dele. E diz outra coisa muito curiosa: é muito fácil gostar dos filhos quando eles são muito saudáveis e estão todos muito bem dispostos, e nós achamos que são exatamente aquilo que nós queríamos. E diz isto aos pais, eles ficam muito zangados. E dizem: não, ser pai, o senhor vai ser capaz de ser pai e não vai deixar de ser pai. Quando eles voltam, daquilo mexe com eles, e às vezes eles ou as mulheres dizem: nós estivemos a pensar naquilo que disse, e se o senhor consegue, nós também temos que conseguir. Daí está a ver a importância do modelo, que falam da mesma maneira que eles, que passaram pelo mesmo. Muitos dizem: no início eu também era assim, trocava-lhe o nome, custou muito aceitar, mas agora já não. E portanto esta conversa, este diálogo, é a melhor coisa que existe. Não há nada melhor para os pais do que isto, não é? Daí aparecerem associações já de apoio às famílias, que já existia para as famílias das pessoas gays, mas que agora as mesmas associações também têm familiares de pessoas trans. E como o processo de aceitação, no fundo, ainda isto é uma pena dizermos, mas a homossexualidade foi retirada das classificações nos anos 70, e nós ainda andamos à volta com os pais das pessoas homossexuais, portanto é mesmo uma vergonha, mas é assim. E agora os pais dos trans vão para essa associação, eu posso dizer o nome, que é Amplos, que é uma associação que existe, começou em Lisboa, e que tem um trabalho ótimo em termos de famílias das pessoas LGBT em geral. Há duas coisas diferentes. Uma é o timing da pessoa e quando é que ela quer começar a transição. Desde o momento que ela chega e nos bate à porta, já fez todo um trabalho, é muito difícil voltar atrás. Quando aí já disse que vai ser para a família, ou pede-nos para dizermos à família. Esse momento pode ser aos 15, aos 16, e pode ser aos 40, ainda aparece, e aos 50. E, portanto, depende de cada um e daquilo, e muitas vezes as pessoas também casam num género que lhes foi atribuído à nascença, e fazem um percurso que é difícil depois de desconstruir também. No nosso caso, quando elas nos aparecem, devia ser como se forem a uma consulta privada. Ou seja, se as pessoas andarem a fazer um acompanhamento cirúrgico num médico privado, fazem tudo num ano. Um rapaz trans é operado num ano, está com tudo feito, está a ver a diferença. Se for no público, depois depende de tanta coisa, tem que se arranjar um endócrino, não há nada articulado. E é um problema, esse é dos grandes problemas do nosso país, é que faz quem gosta, pouca gente gosta, ninguém obriga ninguém a fazer, as cirurgias são sempre atrasadas, até porque mesmo que não estivessem, agora há assim uma avalanche de gente que aparece muito nova e portanto vai entrar nesse número, não é? E o tempo, a única coisa que nós podemos é começar logo o tratamento hormonal, se conseguirmos que a pessoa arranje um endocrinologista que o faça, e depois sabemos que se tudo corresse bem, ao fim do ano o rapaz podia fazer uma mastectomia, tirar as mamas. Ao fim de 2, que é o tempo ideal, uma mulher poderia pôr as mamas, fazer a mamoplastia. Mas os tempos depois já não vão ser muito bem esses, depois é uma pena. E há outro fator importante, é que nos Estados Unidos, em muitos estados já se pratica isso, as pessoas deviam começar na adolescência, quando começam a falar nisto, e como poderiam, que é uma coisa que está a ser pensada em Portugal, fazer uma paragem de crescimento e na puberdade fazerem uma medicação, um bloqueio das hormonas sexuais para não terem os caracteres sexuais secundários. Depois, quando tivessem 15, 16, 17 anos, elas vão falando com alguém
e veem se querem continuar, se sentem no mesmo género que decidiram ou não. E depois é tudo, já viu, não há mamas para pôr ou para tirar, é logo um processo muito mais, até para quem se preocupa com os aspectos económicos, até economicamente, porque toma um medicamento, a família apoia, quando para, vai-se desenvolver no sentido oposto, que vai levar com as hormonas ao contrário daquilo que biologicamente estava determinado, e isso é de longe o melhor para toda a gente. As crianças estão felizes porque em princípio sabem que alguém as ouviu, os adolescentes estão muito mais satisfeitos, não faltam às aulas como é costume, não faltam ao trabalho como é costume quando fazem depois a transição a um período difícil de aspecto, não é? Um pouco, muito ambíguo, e que há muitas pessoas que têm vergonha e não querem andar na rua. Tudo isso era muito mais fácil. Portanto, quando os profissionais de saúde também se convencerem que têm que ter uma formação no sentido de se sentirem seguros e explicarem à família que aquela criança está apta para fazer este tipo de atraso do crescimento, toda a gente ganha. Independentemente de se o professor no ambiente escolar, se o médico de família, a dificuldade do acesso ao médico de família, a não interação com o profissional de saúde, que não seja favorável a todo um apoio neste campo biopsicossocial, não é? Nessa abrangente, eu penso que existem já terapeutas sexuais, existem consultas especializadas de sexologia clínica, existem apoios no Serviço Nacional de Saúde de profissionais experientes onde lhe vão poder ajudar. Portanto, já não estão como há décadas passadas em guetos numa viagem solitária. Portanto, penso que em Portugal existem profissionais competentes. Eu acho que ainda há uma dificuldade grande em todo o lado, mas que também está a ser ultrapassada, que é a visibilidade. Muitas vezes falo isso com eles e acho que os medos que eles têm de falar das coisas e serem eles a falar em vez de sermos nós ainda é muito grande, e estamos sempre a falar por eles, sempre. É uma pena, mas por outro lado faz parte da condição deles, pois se eu ainda não saí do armário no sentido de mostrar à família, como é que eu vou agora para ali para o meio de comunicação social reivindicar os meus direitos e dizer quem sou? Mas isso eu acho que também está a melhorar, e por isso os movimentos nesta área associativos e como é que se diz, ativistas, são extremamente importantes. É muito importante a visibilidade, mesmo muito importante. Ninguém perde o medo, ninguém sabe que é uma pessoa trans se não conhece uma, ou se não a vê, não é? As coisas não surgem assim. E, portanto, eles estão sempre muito escondidos. Eu acho que também podem fazer um esforço nesse sentido. E o maior impacto é o discurso na primeira pessoa, portanto, o impacto na sociedade. Sim. Portanto, tendo o discurso. Nesse caso, o mérito fala só agora que há pessoas formadas. Só agora, não, o nosso país também é pequeno, no Brasil não é assim. Mas o Brasil tem outros problemas em relação às pessoas trans, mas cá, imaginem, em medicina há um ou outro. Temos agora o Pedro Matias, jornalista do Público, estagiário do Público. Há um rapaz que está na cirurgia plástica em Lisboa, precisamente porque não há cirurgiões plásticos, e portanto eles perdem muito tempo e ficam muito enredados ali naquela fase do secundário, muito fechados, muito isolados, a perderem anos, ninguém percebe porquê, muitas vezes são vistos como maus alunos. E isso é uma pena, que perdem muito tempo da vida deles, estão ali muito parados, não é? E isso era uma coisa que poderia mudar, não sei muito bem como, há muitos fatores para isso mudar, e eles começarem a ter essa visibilidade em várias áreas. Por exemplo, surgirem na televisão, serem eles a falar, não é? Já vão aparecendo, mas vão sempre aparecendo como um caso, não é? Nas tardes da Júlia ou assim, uma coisa rara.
E sempre com o apoio, sempre parece que o apoio do médico, é melhor do irem do que profissional. não irem, apesar de tudo, não é? É porque as pessoas não os levam lá para os tratar mal, mas há sempre um certo paternalismo. Vamos aqui ver, coitadinho, e eles não gostam muito, coitadinho, olha que ele passou e tal. Depois as portas não se abrem, continua a haver discriminação, as pessoas trans têm mais dificuldades em arranjar trabalho. Se disserem que elas nem sabem como é que vão de fazer, mudo já o nome, digo que sou, que já mudei, é uma grande atrapalhada. E portanto as coisas vão-se fazendo assim, lentamente, e pronto, e era mais ou menos isso que eu penso, que era os psiquiatras não são muito precisos se as coisas correrem. Estou a falar mal de nós, não é dizer que nós não somos precisos, mas nós ainda somos muito precisos, porque socialmente as pessoas ainda não são bem vistas.